Você com certeza já viu algum filme ou alguma série que você acompanhou a trajetória de um vilão e por algum motivo você se pegava torcendo por ele. Mesmo sabendo que as atitudes dele eram um pouco questionáveis, você ficava assistindo na esperança de que ele fosse se dar bem no final. O que faz a gente gostar de um determinado personagem e não gostar de outro? É claro que algumas coisas são relacionadas aos nossos gostos pessoais, às nossas experiências pessoais, mas outras Freud explica. Tá, na verdade não foi Freud não, foi um outro filósofo, mas eu quis falar aqui só pra não perder a piada mesmo. E bom, se você quer saber um pouco mais do porquê da gente gostar de determinado personagem ou não, pra você escrever nas suas histórias ou pra você prestar atenção quando você estiver assistindo alguma coisa, fica aí que nesse vídeo eu vou contar um pouco melhor pra vocês. Bom, se você tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Luísa e aqui no canal eu falo um pouco sobre teorias, curiosidades e tal, sobre filmes, séries, teorias relacionadas ao cinema e outras coisas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve aí no canal pra ficar de olho em todos os vídeos que saírem. E se você conhecer alguém que gosta desse tipo de coisa, se você achar que esse vídeo é interessante, mande também pra algum amigo. Eu fico super feliz com a divulgação de vocês. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao conteúdo desse vídeo. Tudo começou lá na Grécia Antiga com Aristóteles. Sim, foi Aristóteles, não foi Freud, esquece Freud, foi só uma piadinha mesmo. Aristóteles, dentre as várias teorias e hipóteses aí que ele levantou, ele também estudou um pouco sobre as formas que a gente pode cativar um público. Segundo ele, quando a gente tá falando com alguém, existem 3 formas que a gente pode cativar esse público. A primeira, ele chamou de ethos, que é credibilidade, ou seja, quando você tem uma determinada autoridade sobre o assunto. Quando você tem um determinado nível de conhecimento sobre determinado assunto, as pessoas tendem a acreditar naquilo que você tá falando, porque afinal de contas você estudou pra estar falando aquilo. O segundo ponto, segundo ele, seria logos, ou logos, eu não sei como é que fala, que seria a lógica. Quando a gente está desenvolvendo uma linha de raciocínio que faz sentido para quem está ouvindo, aquela pessoa ela fica mais interessada e mais instigada para saber onde que aquilo vai levar. E ela é mais facilmente convencida porque aquilo segue uma linha de raciocínio que faz sentido na cabeça dela. E o terceiro ponto é patos, que são as emoções. Quando a gente fala do cinema, ou acho que toda forma de arte, na verdade, tem esse objetivo, a gente está falando de gerar algum tipo de emoção no telespectador. Então, se a gente está assistindo um determinado filme de suspense, a gente tende a sentir um pouco mais de tensão. Se a gente está assistindo uma comédia, a gente quer rir, a gente quer se divertir. Se a gente está assistindo um drama, provavelmente a gente está querendo chorar ou se emocionar com a história que a gente está vendo. Então, muito do fato da gente gostar de determinado filme, de determinada série, tem relação com as emoções que a gente sente quando a gente está assistindo aquilo. Porque se a gente assiste uma determinada história que a gente não sente absolutamente nada, a gente sente um pouco indiferente com relação àquilo. E bom, essas emoções, segundo Aristóteles, são divididas em 4 patos, que hoje em dia a gente chama das 4 patias. A primeira delas é a empatia, que é a tendência que a gente tem de sentir o que a gente possivelmente sentiria se a gente estivesse experienciando o que uma outra pessoa está experienciando. Ou seja, é a capacidade que a gente tem de se projetar numa situação que a gente não está vivendo, mas que outra pessoa está vivendo e sentir o que ela possivelmente está sentindo ali. A segunda apatia, segundo Aristóteles, é a simpatia, que é a capacidade que a gente tem de participar ou de se sensibilizar quando a gente vê uma pessoa sentindo uma determinada coisa. Não necessariamente a gente consegue se projetar no lugar dela, mas a gente se solidariza com aquilo que ela está sentindo. A terceira apatia é a antipatia, que é a repulsa ou aversão a determinada coisa. Quando a gente vê alguma coisa que faz a gente sentir um desconforto, que faz a gente sentir de alguma forma mal, a gente tende a agir para se afastar daquela determinada situação, daquela determinada pessoa. E a quarta apatia que a gente tem é a apatia, que é a insensibilidade ou a indiferença de quando a gente está assistindo alguma determinada coisa ou com relação a alguma pessoa. E bom, esses são os 4 sentimentos que movem a gente quando a gente está experimentando alguma coisa ou quando a gente lida com alguma pessoa. Mas é claro que esses sentimentos eles são extremamente subjetivos, eles vão depender da cultura que a gente vive, da criação que a gente teve, da forma como a gente cresceu, das nossas experiências pessoais. Então é claro que é muito mais fácil eu ter empatia por uma pessoa quando eu vejo que ela tá passando por alguma situação que eu já passei, do que quando eu não consigo nem imaginar aquilo que ela tá sentindo. Enquanto que em determinadas culturas eu posso ver uma pessoa sofrendo e simplesmente achar que aquilo é besteira, que aquilo é alguma coisa da cabeça dela, porque na minha experiência pessoal, da forma como eu cresci, da forma como eu fui criada, aquilo simplesmente não faz sentido, então eu tenho uma certa indiferença ali com o sofrimento alheio. Isso é uma coisa super legal da
da gente pensar, porque dá pra gente levar pra vários campos da nossa vida, né? Mas, voltando a falar dos filmes e séries, quando a gente tá assistindo alguma coisa e a gente acaba torcendo e gostando de um determinado personagem, a gente pode gostar daquele personagem porque a gente já passou por alguma coisa parecida com ele, então é extremamente fácil da gente se identificar com as questões dele, do que ele tá passando. Então é muito fácil da gente conseguir se projetar no lugar dele e ter empatia por ele. A gente também pode gostar de um determinado personagem porque mesmo sendo uma coisa completamente alheia à nossa realidade, a gente consegue ver um determinado sentido ali no que ele pensa e no que ele faz. Então é fácil da gente simpatizar com as ações que ele tem. E é claro que a gente pode torcer para um determinado personagem porque a gente simplesmente tem uma repulsa muito grande por tudo aquilo que ele tá vivendo. Então a gente torce para ele vencer simplesmente pelo fato dele dar a volta por cima na situação que ele tá vivendo, que era uma situação horrível e que a gente tem uma repulsa e uma aversão muito grande a ela. E é claro que dá pra gente ver isso em vários filmes e séries, e que eu trouxe 2 exemplos de coisas que eu amo muito. Não se preocupa se você ainda não assistiu, que eu não vou dar nenhum spoiler aqui, então esse vídeo tá completamente seguro pra você. O primeiro exemplo é em Breaking Bad, onde a gente acompanha a história do Walter White. Ele é um professor de química extremamente frustrado e ele descobre um câncer nível 3. Vivendo nos Estados Unidos, ele precisa de uma fortuna para arcar com o tratamento desse câncer, mas ele nem tem muita esperança de que ele vai sobreviver a ele, então ele quer juntar o máximo de dinheiro possível para conseguir dar o melhor para a família dele e conseguir fazer com que a família dele não se preocupe com o sustento dela no futuro. Então ele usa o conhecimento que ele tem ali da química e começa a fazer drogas, começa a fazer metanfetamina. E daí ele acaba virando um traficante. E bom, envolvido no mundo do crime, ele acaba tomando várias atitudes um pouco questionáveis para se proteger e proteger a família. E o legal dessa série é que se você conversar com alguém que já assistiu, provavelmente vão ter várias pessoas que têm um posicionamento bem diferente ali com relação a gostar ou desgostar do Walter White. Isso porque no decorrer da série ele vai tomando várias ações que são moralmente questionáveis. E o que vai definir se você vai continuar torcendo por ele ou não é o fato de você simpatizar com as ações que ele faz, porque você consegue entender a motivação ali por trás de tudo que ele tá fazendo. Ou então se você tem uma antipatia ali por tudo que ele tá vivendo, que você sabe que é uma situação extremamente ruim, e mesmo ele tomando algumas ações que você discorda, o fato de você ter uma aversão maior por tudo aquilo que ele tá vivendo faz com que você continue torcendo por ele. Ou então essa aversão às coisas que ele tá vivendo não é tão grande assim pra você. E acaba que no meio do caminho ali você vai parando de torcer por ele. E bom, um outro filme que trouxe isso de uma forma muito maravilhosa foi o último filme do Coringa que saiu, com o Joaquin Phoenix. Nesse filme a gente acompanha a origem do Coringa, que é aquele vilão, aquele palhaço lá do Batman que todo mundo já tá careca de ver em um monte de lugar por aí. Então nesse filme a gente é apresentado a história do Coringa. E a gente descobre que ele tem uma doença que não tem cura e ele não recebe o tratamento adequado pra ela, que faz ele ter crises de risos incontroláveis. A gente descobre também que ele é um palhaço e que ele sonha em ser comediante. Mas absolutamente ninguém curte o tipo de humor que ele faz e ri das piadas dele. Isso tudo faz com que ele sofra vários tipos de abuso e vários tipos de humilhação pelas diferentes pessoas, seja pelos seus colegas de trabalho, pelo público que ele tá tentando cativar quando ele faz uma apresentação ali no estilo de stand-up. E a gente também vê que ele sofreu alguns abusos ali por parte da sua família, ele teve o pai ausente, e todo esse cenário que ele vive é muito exacerbado por conta da direção de arte do filme. O filme inteiro a gente tem colorações mais frias e mais sóbrias, e os cenários são todos bem sombrios. Isso tudo pra deixar a gente bastante desconfortável com toda a sociedade, com tudo que tava ao redor ali do Coringa. E claro que eu não posso deixar aqui de falar que tudo isso é muito exacerbado por conta da atuação do Joaquin Phoenix, né? Que ele consegue transparecer muito bem todo o sofrimento ali que ele tava sofrendo. E bom, nesse filme então, a estratégia que eles usaram pra fazer a gente torcer pelo Coringa foi fazer a gente criar uma forte antipatia por toda a sociedade, por tudo que tava ao redor ali do personagem. E a gente cria uma versão tão grande a tudo que ele tá vivendo que a gente chega a torcer pra ele realmente matar todo mundo e explodir a cidade inteira. Então mesmo que a gente já saiba, que a gente já tenha visto em outros filmes, nas HQs e tudo mais, que o Coringa ele é um vilão, nesse filme em específico, por conta de toda a forma que foi construída, a gente acaba torcendo por ele, mesmo tendo plena convicção de que as coisas que ele tá fazendo são erradas. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E conta pra mim nos comentários se tem algum outro filme ou alguma outra série que vocês pegaram torcendo pro vilão. E reflita um pouco do porquê que vocês estavam torcendo por ele. Se foi justificado por alguma dessas coisas que eu falei aqui, ou se foi alguma coisa diferente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!